Muito bem, estamos na segunda fase da Copa do Brasil e o Brasil vai jogar hoje contra o Japão. No momento que gravo esse vídeo ainda não aconteceu a transmissão, mas nós teremos aí a cobertura de todos os detentores. Mas o assunto que nós vamos falar nesse vídeo tem a ver justamente com as escolhas dos jogos dessa segunda fase, as transmissões que ficaram exclusivas da Casa TV, as que a Globo escolheu transmitir. E por que nós estamos falando isso? Porque, de forma indireta, o SBT acabou sendo afetado por essa decisão envolvendo Globo e Cazé TV. Antes de contar sobre essa informação, se você ainda não é inscrito aqui no canal Narradores Brasileiros, faça sua inscrição, deixe seu like. Nós estamos aqui em quase 88 mil inscritos, estamos crescendo absurdamente e queremos chegar até os 100 mil inscritos até o final de 2026, contamos com a sua ajuda para isso. Passe esse vídeo para frente e, claro, continue nos acompanhando. Muito bom. Como aconteceu nesse último final de semana, né, o início da segunda fase, das 16 avos, né, esse termo que ainda não pegou aqui no Brasil, mas é o termo correto a ser falado, né? Um dia antes, assim que acabou a fase de grupos no sábado, houve uma reunião entre Globo e Cazé TV para definir então quais jogos passariam na Globo, quais jogos seriam exclusivos da Cazé TV. A Globo nessa fase detém a primeira escolha, então ela escolheu ali jogos como Argentina e Cabo Verde, escolheu, por exemplo, Espanha e Áustria, enquanto que a Cazé TV garantiu a exclusividade de França e Suécia, de Portugal e Croácia. Bons jogos aí da Cazé TV. Entre essas escolhas, um jogo que ficou lá meio que esquecido, né? Mas que muita gente achou que poderia passar, e até mesmo houve anúncio por parte das emissoras. Esse jogo passaria no domingo, que é o jogo solitário, né? Um jogo que abriu essa segunda fase da Copa do Mundo entre África do Sul e Canadá, o segundo colocado do grupo A, o segundo colocado do grupo B. O jogo foi em Los Angeles. O SBT estava anunciando essa transmissão desde quarta-feira, a Globo também estava preparando uma programação para transmitir esse duelo, mas ambas ficaram a ver navios. Inclusive, o Celso Portiolli, ele conversa no Domingo Legal, fala que ele teve que improvisar a programação do Domingo Legal, porque ele não estava preparado para fazer 7 horas de programa, como ele costuma fazer. O Domingo Legal no SBT é das 11h15 às 6h15 da tarde, né? Só que o jogo ia ser 4 horas da tarde e o SBT estava preparado para fazer o domingo Legal até 3h30 e aí fazer o jogo África do Sul e Canadá. Só que, o que aconteceu? A Globo não escolheu o jogo. O jogo ficou exclusivo da Cazé TV e você vai ver aqui, inclusive, prints a seguir. Claro que houve um conflito de informações, né? Alguns portais alegando que a Cazé TV que deixou o Globo e SBT sem jogo no domingo, né? Mas a máquina do esporte garantindo que foi a Globo que optou por escolher 2 jogos na segunda e não escolheram o jogo de domingo, assim prejudicando a sua concorrente na TV aberta SBT, que ficou sem esse jogo e teve que fazer o Celso Portiolli rebolar para fazer 7 horas de Domingo Legal, coisa que não estava prevista. Vale lembrar a informação do Gabriel Wacker que o SBT, em tese, teria direito a um jogo por dia na Copa, só que esse jogo precisa estar também dentro do pacote dos jogos da Globo. A Globo não escolheu e havia 2 possibilidades. Ou ela abria mão de exibir África do Sul e Canadá em TV aberta e deixar só para o SBT, ou o SBT exibiria 2 jogos na segunda. Essa foi a definição tomada, então, 2 jogos no SBT. Tanto que o SBT ia transmitir África do Sul e Canadá, que o André Galvão estava em Los Angeles para cobrir esse jogo. Ele não foi à toa, né? Porque aí ele acabou fazendo uma passagem para anunciar a transmissão desse jogo de Brasil e Japão 2 da tarde. Mas ele estava lá para cobrir a África do Sul e Canadá. E aqui você vê a agenda completa dos 3 jogos de hoje, sendo 2 em todos os detentores e Holanda e Marrocos exclusivo da Cazé TV. Então perceba que não era uma coisa de tipo assim, que eles estavam preparados, né? Nem Globo, nem SBT. A Globo escalou esse filme, inclusive, da sessão aí premiada até de última hora. Um filme que nem deu tanta repercussão assim na época que foi lançado, né? E o SBT também. O Celso Portiolli teve que se desdobrar para poder fazer uma programação de 7 horas normal do Domingo Legal. Acabou atrapalhando o SBT. Ele até falou que foi culpa da FIFA, mas não foi. A culpa foi do contrato do SBT. Por quê? Por que o SBT achou que poderia transmitir esse jogo? Porque no contrato de 32 jogos que ele conseguiu sublicenciar da Live Mode, muita gente achou que seria um jogo por dia. Só tinha um jogo nesse domingo que era a África do Sul e Canadá. Mas como a Globo não escolheu, o SBT ficou também a ver navios. Só que para compensar esse contrato, para o SBT conseguir transmitir então esses 32 jogos, e vamos ver se isso não vai acontecer também nas próximas fases, né? Tudo bem que são só 2 jogos por dia.
Mas o SBT, então, nessa segunda-feira vai transmitir então 2 jogos, Brasil e Japão, além de Alemanha e Paraguai. Brasil e Japão, lá direto de Houston, no Texas, com Galvão Bueno, Alexandre Pato, Mauro Betting, Muricy Ramalho e Nadine Bastos nos estúdios em Osasco, no SBT. E 5h30 da tarde, Thiago Leifert, o Rafael Rezende, o Juninho Paulista, a Nadine, em Alemanha e Paraguai. Então, umas decisões de uns que afetam outros, e isso acabou atrapalhando o SBT, tá certo? Então essa era a informação que eu tinha passado para vocês. Fiquem conosco porque nós vamos soltar shorts e inclusive vídeos mais completos falando sobre outras coisas que estão acontecendo na mídia esportiva durante a Copa do Mundo. Inclusive uma coisa que passou batido e que nós vamos falar é sobre o cancelamento ou o encerramento do contrato de sublicenciamento da X Sports com a Disney. A partir da próxima temporada, X Sport não vai mais passar a Premier League, não vai passar mais Campeonato Italiano, não vai mais passar Campeonato Português, e nós vamos explicar os motivos a seguir em vídeos posteriores aqui no canal Narradores Brasileiros, tá certo? Obrigado pela sua audiência, até a próxima, Narradores Brasileiros, juntos por um sonho.